Olá pessoal, e agora nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a química orgânica. E vamos iniciar com dois tópicos: um breve histórico da química orgânica e em seguida nós vamos ver as características do carbono, que é o elemento principal na composição dos compostos orgânicos. Vamos começar a nossa história lá no século XVIII, que é quando aconteceu a primeira obtenção de substâncias a partir de produtos naturais. Por isso o termo orgânico na época. Então, alguns exemplos que eu estou mostrando para vocês é do ácido tartárico, que foi tirado da uva, do ácido cítrico, retirado da casca do limão, o ácido láctico, que é tirado do leite, a glicerina, que é retirada da gordura, extraída da gordura. Aqui vocês estão vendo a fórmula molecular fechadinha, tá? Depois a gente vai trabalhar isso aqui também, as estruturas, mas aqui é a fórmula química de cada uma dessas 4 substâncias retirada de órgãos vivos, de organismos vivos. Quem fez a extração dessas substâncias, não só dessas, mas de outras, no entanto, essas aqui entraram para a história, foi um químico chamado Carl Wilhelm Scheele. Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, tá? Eu chamo de Scheele, Carl Scheele. Então, esse químico francês e pesquisador fez a extração dessas substâncias, sendo que o ácido tartárico ele extraiu no ano de 1770. Foi quando ele publicou seu primeiro trabalho científico, quando isolou o ácido tartárico. Nessa época, ele entrou em contato com um dos principais químicos suecos, chamado Torben Olof Bergman, que orientou as suas pesquisas. A gente vai já ver um pouquinho sobre Bergman também, tá? Ele descobriu outros elementos, mas os principais são esses que eu estou mostrando para vocês. Uma outra substância que entrou para a história, pessoal, foi a ureia. A ureia, que é um sal encontrado na urina, extraído da urina, né? Ele está presente na urina dos animais. Essa substância ela foi extraída no ano de 1773 por um químico chamado Hillary. Eu acho que é mais ou menos assim o nome que a gente chama, né? Hillary Mary Howe, que foi um farmacêutico, um químico francês, e fez essa grande descoberta no ano de 1773, a descoberta da ureia. Então, aqui são exemplos de substâncias orgânicas extraídos nessa época, tá bom? Vamos passar aqui um pouquinho adiante. Aqui eu estou mostrando para vocês como é a estrutura plana, que é uma forma aberta de mostrar todos os átomos e todas as ligações que existem na molécula de uma substância orgânica. Na primeira estrutura do linalol, tem aqui os carbonos, os hidrogênios e um grupo lá em cima que é uma hidroxila. Ao decorrer do curso, vocês vão saber identificar cada pedacinho dessa molécula. Essa é a molécula do linalol, que é um óleo essencial extraído de um vegetal. Na indústria farmacêutica, essa substância é utilizada como fixador de fragrâncias. Já na medicina popular, ele tem efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, hipotensores, que é um tipo de substância que reduz a pressão, especialmente a pressão sanguínea. Na molécula de baixo, a adrenalina, vocês estão vendo aí a estrutura básica da adrenalina. Vocês vão aprender a fazer também e analisar, tá bom? Lá na frente. Essa molécula é a molécula de uma substância chamada adrenalina, também é conhecida como epinefrina. E ela é um hormônio natural, é um neurotransmissor, que é uma substância responsável por preparar o organismo para realizar grandes feitos. O que é isso, grandes feitos? Por exemplo, você está na frente de um leão. O leão ainda não te pegou, mas ele está te ameaçando. E aí você sente aquela sensação de medo, o coração começa a acelerar. E aí você tem que tomar uma atitude. Corre, fica e enfrenta, ou grita e pede ajuda. Independente dessas 3 hipóteses, você precisa de uma sensação, de uma força, de algo que vem lá de dentro. Quem te proporciona isso é a adrenalina. Normalmente nós falamos assim, aquele frio na barriga, o coração acelerando, pulando dentro do peito. É isso que a adrenalina faz, tá? Então, ela prepara o corpo para grandes feitos. Bom, no ano de 1777,
O químico sueco Torben Olof Bergman, lembra que eu falei dele lá no comecinho? Que ele orientou os trabalhos de Carl Will Sherry. Pois é. Então, ele, analisando vários trabalhos, resolveu separar a química em 2 tópicos, grandes tópicos de estudo da química. Então, ele foi o primeiro químico a fazer essa separação. Daí, então, começou-se a trabalhar a química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica seria a química dos compostos existentes nos organismos vivos, ou seja, toda aquela área que analisa substâncias que foram extraídas de organismos vivos. E a química inorgânica é a química dos compostos do reino mineral, sem vida, que não precisa de organismo vivo para elas serem formadas. Passou-se 30 anos depois, não houve muita alteração, então o químico chamado John Jacobs Berzelius, outro químico sueco, criou a teoria, enunciou a teoria da força vital, também conhecida como a teoria do vitalismo. Isso está na página 11 do livro de vocês. Segundo essa teoria criada por Berzelius, John Jacobs Berzelius, ele dizia o seguinte: os compostos orgânicos, para serem formados, necessitam da intervenção de uma força vital particular. Em outras palavras, para produzir um composto orgânico, precisava essencialmente de um organismo vivo. Caso contrário, isso não aconteceria. Bom, mas a gente sabe que a ciência evolui para a nossa sorte, né, e para a graça da criação de novas substâncias. Então, aí, no ano de 1828, começa a queda dessa teoria, chamada teoria da força vital. Um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, ele realiza no seu laboratório pela primeira vez a síntese da ureia a partir do aquecimento do cianato de amônio. Gente, a ureia era considerada uma substância orgânica e só podia ser produzida se viesse de um corpo de um animal. Esse químico, o Wöhler, Friedrich Wöhler, ele fez a síntese da ureia dentro do laboratório sem precisar de organismo vivo. Ele simplesmente aqueceu o cianato de amônio e aconteceu uma transformação na molécula. Ela sofreu um rearranjo atômico e virou a ureia. Agora, a partir daí, os compostos orgânicos começam a ser vistos de outra forma. Agora eu posso sintetizar no laboratório. É possível. Cai a teoria da força vital. Essa reação é chamada de síntese de Wöhler porque foi ele que fez essa primeira reação dentro do laboratório. Houve outras descobertas, houve outras sínteses de outras substâncias orgânicas no laboratório e aí foi necessário uma nova definição para a química orgânica. Agora, a química orgânica não é a química dos compostos dos organismos vivos. Friedrich August Kekulé enuncia sua definição da química orgânica após a queda da teoria da força vital. Gente, esse químico é muito famoso e a gente vai estudar muita coisa sobre ele. Não necessariamente sobre ele, mas as descobertas dele em relação ao carbono, que é o nosso foco de estudo. Então, de acordo com August Kekulé, a química orgânica agora é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Os compostos do carbono têm o carbono como elemento principal. E é por isso que nós vamos estudar durante todo esse ano os compostos do carbono. Nosso foco é a química orgânica. Então, Friedrich August Kekulé, ele foi um químico alemão. Ele criou a teoria da tetravalência do carbono, ele criou a hipótese das ligações múltiplas do carbono e ele propôs a fórmula hexagonal do benzeno. Isso tudo a gente vai ver até finalizar essa etapa do curso de vocês, tá bom? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade falando sobre síntese e análise, ok?